pessoal! Vamos relembrar um pouquinho da matéria de história? Nós começamos falando sobre as mudanças que o tempo pode fazer na vida de uma pessoa. Nós notamos muitas mudanças, né? O tempo ele vai passando, muitas vezes ele passa lentamente para algumas pessoas e para outras ele passa muito depressa. Mas nós conseguimos notar essa passagem do tempo em vários fatores ao nosso redor. Por exemplo, nós notamos a passagem do tempo em nós mesmos, quando nós crescemos, quando o nosso cabelo cresce, a nossa unha cresce, quando nós fazemos aniversário. Nós também conseguimos notar a passagem do tempo observando fotos da nossa família. Olha, fotos de quando você era pequeno, depois vê fotos de quando você era maior. Você percebe ali que um tempo passou. Às vezes nós não percebemos, assim, vai passando os anos, não para pensar, né? Ai, já passou tantos anos, mas daqui a pouco você percebe, poxa, muitas vezes isso aconteceu com você, de algum tio, alguma tia distante visita assim, nossa, você está desse tamanho já, eu peguei você quando você era um nenenzinho de colo. Então, aí que a gente percebe, né, como o tempo passa e quantas mudanças podem acontecer. As mudanças acontecem também nos lugares, né? Muitas vezes existem campos que em uma época são vazios e passa um tempo e ali já é construído um prédio, uma casa ou um parque para as crianças. Então o tempo ele também vai transformando as paisagens ao nosso redor, como são as coisas. Nós conseguimos observar a passagem do tempo também em objetos, antes objetos mais antigos e depois mais novos, né? Os modelos vão mudando, vão ficando menores, mais tecnológicos. Então tudo isso nós percebemos a passagem do tempo. Também vimos sobre o uso das palavras antes, durante e depois. O antes, ele significa passado, que já aconteceu. Foi antes que aconteceu. Eu escovei os dentes antes de ir para a escola. Então, se eu já estou na escola, quer dizer que eu escovei meu dente no passado, né? Foi lá atrás que eu escovei. Eu já escovei e eu estou na escola. Então, o antes é sempre o que passa. O durante é o que pode acontecer naquele mesmo momento, naquele mesmo período. Durante a minha aula, os meus amigos me ajudaram na atividade. Então, ali, enquanto estava acontecendo a aula, os amigos foram ajudando, foram conversando. Então, durante é tudo que acontece, né, naquele mesmo período. Até o livro traz o exemplo de um jogo de futebol, né? Durante o jogo de futebol aconteceram vários gols. Também tem a diferença de ao mesmo tempo. O ao mesmo tempo, ele é diferente do durante. Porque, por exemplo, no jogo de futebol, né? O durante é do início ao fim, foi naquele período ali, enquanto estava acontecendo o jogo. Durante o jogo aconteceram várias coisas. Foi feito gols, a bola foi para a plateia, foram faltas e tudo mais. O ao mesmo tempo é junto, né? Algo que acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, a professora faz uma pergunta, você e seu amigo ao mesmo tempo levantam a mão. Ao mesmo tempo quer dizer uma ação que aconteceu junto, né? No mesmo momento, no mesmo instante, na mesma vez. O depois é algo que vai acontecer para frente, no futuro. Se eu escovei meu dente antes de ir para a escola, que é passado, depois de ir para a escola, eu vou chegar na minha casa e vou tomar banho. Então, é depois, lá na frente. Eu vou para a escola, eu vou estudar e no futuro eu vou chegar em casa e vou tomar o meu banho. Então, o depois é sempre o que vai acontecer depois, no futuro, ok? Então, esse foi um pouquinho do que nós trabalhamos na matéria de história nesse primeiro mês. Espero que essa semana de atividades para vocês tenha sido muitos aprendizados, tenha sido tranquila também para vocês estarem realizando. Depois que vocês fizerem todas as atividades, vocês vão estar levando lá na escola. Eu vou pegar, eu vou olhar com bastante cuidado, com bastante carinho, tá bom? Também desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, depois dessa semana aí cheia de atividades,
cheia de estudo, né? Então, depois que terminem hoje e relaxem no final de semana, descansem, brinquem. Então, bom final de semana para vocês, bom descanso e até segunda-feira.